é um dos bombardeiros mais emblemáticos da Segunda Guerra Mundial. Projetado como uma resposta à necessidade de um bombardeiro pesado de longo alcance, este avião foi uma peça-chave nos esforços dos aliados. Embora muitas vezes tenha sido ofuscado pela fama do B-17 Fortaleza Voadora, o B-24 foi produzido em quantidades ainda maiores, tornando-se o avião militar americano mais produzido da história, com mais de 18.400 unidades. Ele foi até melhor que o B-17 em muitos aspectos. Era um projeto mais moderno, mais rápido, com maior alcance e capacidade para uma carga mais pesada. O Consolidated B-24 foi o bombardeiro que desempenhou um papel crucial em vários teatros de operações, desde a Europa e o Pacífico até o norte da África e a Ásia. Mas esse avião não era muito apreciado por suas tripulações, e isso se devia a uma fraqueza no projeto com seus tanques de combustível que o tornavam vulnerável aos caças inimigos. E é essa história que vamos ver em um novo vídeo da Aeropedia do Mundo da Aviação. Surgiu a partir de uma solicitação do Corpo Aéreo do Exército dos Estados Unidos em 1938 para que a Consolidated produzisse o B-17 sob licença. Mas depois que os executivos da empresa visitaram a fábrica da Boeing em Seattle, Washington, decidiram apresentar um projeto próprio, mais moderno. O novo modelo 32, como ficou conhecido internamente, combinou uma asa moderna e muito eficiente com o design de cauda dupla de um hidroavião da empresa, o modelo 31, em uma nova fuselagem. A asa mais espessa prometia maior capacidade de combustível, além de mais sustentação e velocidade. Mas ficava difícil de voar quando era submetido a cargas mais pesadas, principalmente quando era testado em grandes altitudes e com mau tempo. Ele tinha 4 motores Pratt e Whitney R1830 Twin Wasp superalimentados, montados em carenagens, retirados do Consolidated Catalina. Apresentava 2 grandes seções montadas nas extremidades de um estabilizador horizontal retangular. Em 1942, reconheceu-se que o manuseio e a estabilidade da aeronave poderiam melhorar com uma única deriva vertical. Por isso, foi testado um único estabilizador vertical nas variantes B-20 e 4ST e no protótipo XB-20 e 4K. Com esses, descobriu-se que a pilotagem melhorava. No entanto, todos os Liberator foram produzidos com 2 estabilizadores ovais, com exceção de 8 aviões B-20 e 4N da Pratt e Whitney. Aviões 24N da Pratt e Whitney. Obrigado. A espaçosa fuselagem do B-24 foi construída em torno de 2 compartimentos centrais de bombas que podiam acomodar até 8.000 libras, ou 3.600 quilos de peso, mas raramente faziam isso, pois isso reduzia o alcance e a altitude. Ele tinha um sistema em comum de 4 painéis que se retraíam dentro da fuselagem e criavam um mínimo de resistência aerodinâmica para manter a velocidade alta sobre a área do alvo. Também permitia abrir os compartimentos de bombas no solo, pois a baixa distância ao chão impedia usar portas normais. Esta aeronave levava uma tripulação de até 10 pessoas. O piloto e o copiloto sentavam-se lado a lado em uma cabine bem envidraçada. O navegador e o bombardeador, que também podiam atuar como artilheiros de nariz e artilheiros nas laterais do nariz do avião. O operador de rádio e radar sentava-se atrás dos pilotos, ao lado do engenheiro de voo, que também podia operar a torreta superior. E além disso, tinha mais 4 para operar os canhões de defesa no restante do avião. O B-24 variava desde as versões de transporte que normalmente estavam desarmadas, até os bombardeiros armados com até 10 metralhadoras Browning M2, calibre .50. A torre esférica sob a fuselagem deveria ser retrátil para ter mais distância do solo ao se preparar para o pouso, assim como para maior eficiência aerodinâmica. O primeiro voo do protótipo foi em 29 de dezembro de 1939. O design era simples em conceito, mas ainda assim avançado para a sua época. A Consolidated incorporou características inovadoras como um trem de pouso triciclo e uma asa moderna. O trem de pouso triciclo fez com que o B-24 fosse o primeiro bombardeiro americano a contar com esse sistema.
Os primeiros pedidos feitos antes que o XB-24, ou seja, o protótipo, tivesse voado, incluíram 36 unidades para a USAF, 120 para a Força Aérea Francesa e 164 para a Força Aérea Real, ou a Real Força Aérea Britânica. O nome Liberator, ou Libertador, foi dado originalmente pela Força Aérea Real e posteriormente adotado pela USAF como nome oficial. Quando a França caiu em 1940, seus aviões foram redirecionados para a Força Aérea Real. Ele podia alcançar uma altitude de no máximo 25 mil pés, ou 7.600 metros, 3 ou 4 mil pés a menos do que um B-17, mas era um pouco mais rápido. Um B-24 com pouca carga podia superar a velocidade do caça P-38 Lightning, mas sua menor altitude em relação ao B-17 o tornava mais vulnerável ao fogo antiaéreo. A partir de 1941, as versões aprimoradas, como o B-24D e J, incorporaram motores mais potentes e defesas melhoradas, transformando em uma máquina formidável. Tratava-se de um projeto quadrimotor ou tetramotor de asa alta. Tinha um peso máximo de decolagem de 29 toneladas e um alcance de 3.400 km com carga de combate. Sua velocidade máxima era de 470 km por hora e contava com uma tripulação de 8 a 10 pessoas. O B-24 foi amplamente utilizado na Segunda Guerra Mundial e também foi empregado em todos os teatros de operações. Junto com o B-17, esse avião foi o pilar da campanha de bombardeio estratégico dos Estados Unidos no Teatro de Operações da Europa Ocidental. Devido ao seu alcance, foi útil em operações de bombardeio no Pacífico, incluindo o bombardeio do Japão. Os primeiros B-24 britânicos foram encomendados pelo Conselho de Compras Anglo-Francês em 1940. Como dissemos, após a queda da França, os pedidos franceses foram na maioria dos casos transferidos para o Reino Unido e a França nunca pôde utilizá-lo. O modelo Liberator GR-1, equipado com tanques de combustível autovedantes, radar ICB Mark II e torres modernizadas, desempenhou um papel crucial nas patrulhas anti-submarino durante a Batalha do Atlântico. Mais tarde, esses aviões foram utilizados para transporte de longa distância, incluindo apoio logístico no norte da África. La versión antisubmarino de largo alcance desempeñó un papel fundamental en el cierre de la brecha del Atlántico Medio en la Batalla del Atlántico. Los aviones tenían capacidad de realizar ataques aéreos sorpresas contra submarinos en superficie. Estas versiones se llamaban B-LR y sacrificaron algo de su blindaje y torretas de armas para ahorrar peso mientras llevaban combustible adicional en la bahía de bombas. La Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos recibió sus primeros B-24A a mediados del 41. Durante los 3 años siguientes, los escuadrones de estos aviones se desplegaron en todos los teatros de operaciones de la guerra. El Grupo de Control Estadístico de la Octava Fuerza Aérea demostró que los B-24 estaban sufriendo menos bajas que los B-17, porque se le estaban asignando misiones más cortas y seguras. Pero en realidad los B-17 habían realizado más lanzamientos de bombas contra objetivos que los B-24. El derivado de transporte C-87 sirvió como una contraparte de mayor alcance y mayor capacidad que el Douglas C-47 Skytrain, aunque solo se produjeron 287 C-87 y 8 variantes RY de la Armada de los Estados Unidos, aún fueron importantes en las operaciones de transporte aéreo al principio de la guerra. O C-87 de carga e o B-24 nem sempre foram populares entre as tripulações designadas para voá-los. O avião tinha o hábito angustiante de perder toda a energia elétrica da cabine durante a decolagem ou o pouso, e a potência de seus motores e sua confiabilidade com os superalimentadores menos potentes também deixavam muito a desejar. Mostrou-se bastante vulnerável às condições de formação de gelo e era propenso a entrar em parafuso mesmo com pequenas quantidades de gelo acumuladas nas asas. Os vazamentos de combustível dentro do compartimento da tripulação eram um acontecimento que se repetia constantemente.
E por fim, a colocação dos tanques de combustível por todo o topo da fuselagem e sua construção. De peso reduzido, projetado para aumentar o alcance e otimizar a montagem na linha de produção, tornaram o avião mais vulnerável em combate, especialmente a ataques vindos de cima. Por isso, ele tinha má fama entre as tripulações americanas. Estadounidenses. Em 1943, foi introduzida aquela que muitos consideravam a versão definitiva, o B-24H. Era 25 centímetros mais longo, tinha uma torre motorizada no nariz superior para reduzir a vulnerabilidade a ataques frontais e estava equipado com uma mira de bombas aprimorada. A Consolidated, a Douglas e a Ford fabricaram essa versão H, enquanto a North American fabricou o B-24G, que era ligeiramente diferente. As 5 fábricas depois produziram o B-24J, que era quase idêntico, a partir de agosto de 1943. As versões posteriores L e M eram variantes mais leves e se diferenciavam principalmente no armamento defensivo. O Liberator também foi usado por outros países como Canadá, África do Sul e Austrália. Os Liberators australianos estiveram em serviço no Teatro de Operações do Sudoeste do Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial. A Força Aérea Sul-Africana teve 2 esquadrões que participaram em voos de socorro para Varsóvia e Cracóvia, na Polônia, para apoiar o levante polonês contra a ocupação alemã. Também foram entregues 24 aos chineses para combater os japoneses em 1944. E por último, o Canadá teve em serviço 1.200 unidades do B-24J. Com aproximadamente 18.482 unidades, incluindo 8.685 fabricadas pela Ford Motor Company, detém o recorde como avião bombardeiro pesado, avião multimotor e avião militar norte-americano mais produzido da história. Ao final da Segunda Guerra Mundial, os avanços tecnológicos do Boeing B-20 e 9 Superfortress e de outros modelos modernos já haviam superado os bombardeiros que estavam em serviço desde o início da guerra. O B-24 foi rapidamente retirado do serviço dos Estados Unidos, embora o derivado de patrulha marítima, o PB-4J-2 Privateer, tenha continuado em serviço na Marinha dos Estados Unidos durante a Guerra da Coreia. Espero que tenham gostado do vídeo. Sou Marcos e esta é a Aeropedia do Mundo da Aviação.